Você já reparou que a população em massa gosta de muito barulho e elas costumam ouvir os mesmos tipos de música? O que leva uma pessoa de classe baixa, baixa renda, ficar ouvindo tanto funk, tanto pagode, tanto samba, e enquanto isso as pessoas que têm mais possibilidades financeiras de alta renda escutam música clássica, escutam rock? Vamos ver a diferença disso hoje. Inclusive, quem me pediu esse vídeo aqui, além de eu já ter tido essa ideia há um tempo atrás e não executei, mas veio para reforçar, o nosso amigo aqui, Ricardo Alexandre, deixou um comentário para mim para fazer esse tipo de vídeo, que ele gostaria. Então, se você já gosta também desse tipo de vídeo, já deixa aqui sua curtida, compartilhe e se inscreva. O som, ele é uma onda, tá, que se propaga assim como o ar, comprimindo e expandindo suas moléculas. Então ele se expande aqui entre nós e ele tem essas duas variáveis que eu deixei já aqui escrito, a frequência e a amplitude. Frequência e amplitude. A frequência é medida em hertz e a amplitude em decibéis. A frequência determina a altura do som, então ele pode ser grave ou ele pode ser agudo. O grave e a categoria subgrave é onde estão as músicas, assim como o funk, de baixa frequência. E nós vamos entender aqui também a amplitude, que determina a pressão e o volume sonoros. A frequência em hertz, que é agudo ou grave, bem, o funk, ele produz subgraves e graves. O que acontece com isso? Quando você escuta o funk, e assim como qualquer outra música, eles vão pegar a sua onda cerebral e vão reduzir. É meio que uma hipnose através dos hertz. Só que o funk, ele não consegue produzir, por causa dos graves e subgraves, hertz harmônicos. Então ele fica numa batida repetitiva, juntamente com letras que vão brilhantemente, vamos dizer assim, elas se unem para formar uma música, vamos dizer, música, que traz para o indivíduo uma hipnose, numa mediocridade, num estado de impotência, num estado de escassez. Vamos entender melhor, fica aqui comigo até o final para você entender melhor. Por ser uma batida sempre naquele mesmo subgrave, mesmo tom, você acaba deixando o seu estado de cerebral beta, aquele que a gente está aqui, ó, na atividade, e você vai sendo produzido, vai sendo encaminhado para um estado mais relaxado, vamos dizer assim. Só que no funk existe uma coisa que acontece, que nas outras categorias, funk, samba e pagode, nas outras categorias não acontece. E aí você vai entender por que a pessoa que gosta de rock, ela é superior, inclusive já fizeram alguns testes científicos que o roqueiro ele aguenta mais dor, não que ele acha que tá confortável, mas que ele suporta mais. E também são mais inteligentes, porque isso é científico. Não está só no aspecto, está também na ciência, está em base da própria música, do sonoro, dos hertz. Então, você vai ficar aqui comigo e você vai entender melhor. O funk, por essas ondas deles serem de 20 até no máximo 150 hertz, elas são frequências de alta extensão. São comprimentos, metros de comprimentos. E chega no máximo a 150. O que acontece com uma vibração baixa assim? Esse som repetitivo, esse tamborzão, como a gente chama aqui, ou surdo no samba e pagode, o que acontece? Eles ultrapassam barreiras como parede, tanto é que se não tiver acústica, eles vão ultrapassar. Essas músicas ruins, elas ultrapassam até as barreiras do concreto. Então, ultrapassa as barreiras e o que acontece? Ela não só ultrapassa essas barreiras, ela faz com que
o seu corpo sinta, tanto seus tecidos moles, quanto a tua caixa torácica também, e também os órgãos internos. Mas muito além disso, o funk, como eu estava falando, ele não é só a batida repetitiva do tamborzão, que são os subgraves que eles precisam massivamente disso. Né? Por isso que fica aqui, tu, 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 tu. Por quê? O que acontece ali? Esse tipo de grave, ele vai automaticamente mexer com, olha só que inacreditável, com os seus chakras básicos, o raiz, o básico, e também o sacral. O que é isso, Thaís? Esses dois chakras, eles são responsáveis pela parte sexual e a parte também da sobrevivência. Então, aí a sua ficha cai. O funk, ele automaticamente, ele só vai servir para quem está preso nesses chakras. E quem são? As pessoas de baixa renda. Eles lutam para sobreviver e eles não sabem usar a energia sexual. Então, essas pessoas, elas estão automaticamente, porque a própria batida, a própria frequência do funk faz com que eles fiquem nessa extensão de comprimento que são metros, e eles ficam no looping infinito de escassez, de vulgaridade, não só nas palavras, mas eles estão mexendo não só com as palavras, quanto a batida nos dois chakras, né? O básico e também o sacral, o sacro. Por quê, gente? Ali, quem não sabe usar, se você já ouviu falar sobre chakra, quando ele está em desequilíbrio, ele está em desequilíbrio. A energia sexual está em desequilíbrio e o aspecto sobrevivência também. E esse funk, conforme você vai ouvindo, você está num ambiente, num baile funk, ou numa quadra de samba, imagina só. Todas aquelas pessoas ali estão numa coerência de frequência vibracional. Então todo mundo ali está fazendo o quê? Estão sentindo a mesma coisa. E qual é a programação da cabeça delas? Né? Imagina aqui o cérebro. Qual é a programação da cabeça delas? É uma programação, já que luta pela sobrevivência, é uma programação que não sabe lidar com a energia sexual. Pois pessoas de comunidade sempre vão entrar na atividade sexual muito mais rápido. E em bailes, né, funk, como todo mundo já sabe, essa atividade é super comum. As letras, quando não são divulgadas, as proibidas, como a gente chama aqui, né, pelo menos, elas remetem somente a essa parte. Então, mexe o quê? Com a ostentação vazia, mexe com a vulgaridade, essa questão sexual desenfreada. Também fala sobre drogas, enfim, todo esse aspecto. Uma vez que eu comecei a ouvir essas músicas, o que acontece? Eu começo a entrar numa hipnose. Meu cérebro começa a reduzir essa frequência cardíaca de ansiedade, atenção, e eu começo a querer o quê? Entrar nessa hipnose, embora o funk tenha letras também de agressividade. Então eu já passo por um estado teta, e teta, gente, é o portal do subconsciente para que você reprograme a sua cabeça, sua mente. Então toda música vai chegar nesse ponto, porém o funk ele é super, hiper prejudicial. Então você vê que quando a pessoa começa a escutar, ela entra num looping de infinitas possibilidades péssimas para a vida dela. Então você imagina só, uma vez que você pega esses subgraves de 20 a 60 Hz e entra num transe hipnótico desse subgrave, dessas batidas do funk, onde você está ouvindo letras que geram ostentação, violência, né, agressividade, geram também a influência de prazeres carnais, que juntamente com esses chakras que eles ativam, o que leva a pessoa a fazer tudo isso que você vê nos vídeos, correto? Você vê nos vídeos das pessoas nos bailes, do público que acessa esse tipo de conteúdo. Então, o conteúdo ele é de extrema importância. O conteúdo é de extrema importância para a sua evolução. Então, não é só aquilo que você está lendo ou deixando de ler, mas é o que você assiste na televisão. É a forma como você percebe essas coisas. Por exemplo, se eu for num baile funk hoje, eu vou olhar e vou perceber
né? Vou ter uma percepção sobre as pessoas, vou ficar olhando, porém, aquilo vai me incomodar bastante, tá? Vai me incomodar bastante. E eu vou perceber as pessoas de uma forma diferente da qual elas ali se percebem, né? Funk, ele é uma batida repetida num som, num volume altíssimo, ou seja, nos decibéis mais altos, na amplitude mais alta, repetidas batidas de subgraves e graves, tá? Que ativam o seu sistema límbico e reptiliano, que são o sistema seu de sobrevivência e das emoções. Essa questão do que eu falei das ondas cerebrais, ela anestesia o córtex pré-frontal, né? E acaba que você fica só sendo mexido nas emoções no sistema límbico e reptiliano através dos hertz, do grave e do subgrave que o funk proporciona. Já o rock, ele tem uma outra forma de música, de frequência e de amplitude, não é comprida igual a esse, porque no funk ele não tem relevo. Quando a gente entra pro rock, pra música clássica, as coisas mudam de figura. O rock, ele é matematicamente incrível, porque ele tem todos os instrumentos, coisa que no funk não tem, é só a batida. Então, no rock e na música clássica, o ser humano ele precisa estar observando as camadas, ou seja, os instrumentos, os graves, os agudos. Então, é em harmonia, né? Eu gostaria até de ressaltar que a música clássica ela não tem nem letra, né? O rock ainda tem a letra, a música clássica não tem letra. Então você entra no estado Mozart, né? Um estado de criação. Por quê? Você só está ouvindo a frequência e a amplitude em harmonia, e com isso você pode fazer a criação, né? Por que uma pessoa que escuta funk vai odiar a música clássica? Ela não tem letra, e a sua harmonia em frequência e amplitude causa nessa pessoa um vazio, completo vazio, né? No momento que uma pessoa que escuta funk cai para uma música clássica, ela vai ficar chocada, horrorizada, ela vai ter pavor de ouvir aquilo, porque a música clássica ela te joga para um vazio onde você precisa criar. E o que essas pessoas têm para criar na cabeça? Absolutamente nada. Nada, eles não têm nada para criar. Eles só sabem ouvir esse tipo de música, que paralisa o córtex pré-frontal, e eles ficam o quê? Só sendo ali levados pela hipnose, pelo transe da frequência, da batida do grave e subgrave, e também das letras que automaticamente combinam com o que está acontecendo no seu corpo. Então, é um looping de bebida, agressividade com vulgaridade, tudo junto e misturado. Já no rock você tem essa escuta ativa, no qual você precisa estar prestando atenção nos instrumentos. No funk é passiva, você só vai ficar ouvindo tu, junto com as músicas, com as letras, né? E sempre naquele loop infinito. Ele é matematicamente complexo, o rock. Ele está sempre usando contratempos e distorções. Letras, claro, existem letras que são mais agressivas, sim, até porque o rock, ele vai produzir em você exatamente a liberação da sua raiva, canalizar e transmutar seu estresse, essas suas emoções negativas, entende? Logo, quem escuta rock está escutando uma frequência que é acima de subgraves. Então, ele é matematicamente complexo, porque ele vai entrar em harmonia entre frequência e amplitude, assim como a música clássica. Embora ele tenha letras, às vezes, agressivas, como Nirvana produzia, e alguns outros aí do grunge, né? Tirando o Pearl Jam, que não sempre ele veio com uma proposta diferenciada para o grunge, mas o rock ele acaba trazendo para você um pertencimento com lógica. Então, você tem como, no rock, pegar o seu córtex pré-frontal, vai haver também a hipnotização, vamos dizer assim, o transe, por conta
que a música já traz isso para você. Inclusive tem um vídeo que eu separei um corte do Marilyn Manson falando sobre isso. Ou seja, tanto o rock quanto a música clássica, eles trazem para você a individuação, assim como Jung falava. Então ele traz um discernimento. O rock, além das músicas, das letras, né, muitas delas são lindíssimas, ele faz com que você use o seu discernimento, use a sua consciência, o seu inconsciente, para trabalhar a sua individuação, coisa que o funk não consegue, o samba, o pagode não consegue. Se você pegar todas essas letras, e sertanejo também, se você pegar todas essas letras, elas trazem para você sempre traição, perdas, escassez, uma ostentação super vazia. Também tem um sentido do sexual sempre, que na música clássica não existe a letra em si. Existe no rock também letras românticas, letras de agressividade, porém sempre trazendo para a pessoa, para o indivíduo, a individuação, o discernimento entre a sua programação, o que está sendo dito, mas, né, em todo caso, eu sempre vou falar para vocês cuidarem também da sua programação mental, pois eu, como tinha muitas crenças, tinha rock como Nirvana que eu deixei de ouvir por conta das minhas crenças, já ativava gatilhos em mim, falo por mim, então foi algo que eu separei, deixei de ouvir um pouquinho para depois voltar a ouvir, depois que eu havia já reprogramado tudo. Mas esse é o vídeo. Então, eu quero trazer para vocês também, gostaria que vocês deixassem aqui um oi, Thaís, tudo bem? Quero sim, que é sobre as músicas na igreja, né? Os louvores, e vou trazer aqui uma abinha para outro tipo de religião, mas as músicas na religião, será que elas também agridem você, assim como as músicas de rua, como o funk, como o pagode, como o samba? Será que, quando a gente fala sobre samba e pagode, eles também são bem ruins, porém, ali existem outras configurações, não só de energia sexual muito baixa, né, da vulgaridade em si, né, é um pouco melhor. O funk é o que mais ataca a cabeça da massa, e a massa, ela sem saber, ela é hipnotizada, assim como televisão, Globo, né, todas essas coisas que a gente via por aí na minha fase de infância, que eram só novelas, jornais. A Globo manipulava, né, todo o espaço televisivo da pessoa, trazendo ali para ela somente as programações que estão programando a mente da pessoa. Não é uma programação só de televisão inofensiva, não. Aquilo tudo sempre programou a mente das pessoas para algo bem pior. Então, esse é o vídeo de hoje. Depois eu quero saber se vocês querem ouvir sobre louvores.